Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Ricardo Reis, somente humano. Você deve estar se perguntando o seguinte: por que o Ricardo está falando somente humano? Eu vou te dizer somente humano porque esse é o fator mais importante para a gente ter sucesso em qualquer coisa na vida, principalmente na minha profissão. Isso mesmo. Tá vendo esse certificado aqui atrás? Esses certificados? Eu tenho mais de 50 certificações. Isso mesmo. Inclusive, nem todas estão na parede. Elas são importantes, elas chamam a atenção das pessoas, sim. Algumas nem estão na parede. Aqui tem algumas que precisam ser enquadradas, então eu vou enquadrá-las. Eu gosto de olhar elas nas paredes. Quando eu chego no meu escritório, eu vejo elas na parede, elas me mostram o quanto eu me esforcei para chegar até aqui. Mas lembrando mais uma vez, eu disse isso em outros vídeos, o mais importante é o fator humano. Se não houver o fator humano, tudo isso vai por água abaixo. Então eu quero te provar nesse vídeo o seguinte: o mais importante é você. Se você fizer as perguntas certas, seja você coach, seja você PNLista, como dizem, né? É um programador mental, se você tiver feito um curso de programação neurolinguística, o mais importante é você ser um bom ser humano. Você ter um pouquinho de coração. É possível você ajudar uma pessoa a sair do A e chegar no B, atingir os seus objetivos como ser humano. Muitas vezes as pessoas ficam correndo desesperadas através de curso. O curso, na verdade, não vai te ajudar tanto quanto você ser um bom ser humano. Você aceitar uma alma humana sabendo que você é uma alma humana. Mas, por favor, não confunda as coisas. Isso não quer dizer que você tem que sair daí, por aí, fazendo as coisas de graça para os outros. Não é isso. Se você quer trabalhar com isso, ótimo, trabalhe com isso. Mas seja humano acima de tudo. Bom, chega de blá blá blá. O que eu quero dizer para você é o seguinte, encurtando: seja um bom humano. E como humano, você já pode começar agora a ajudar as pessoas. Um grande erro que a maioria das pessoas comete é ficar esperando uma quantidade de curso para colocar em prática alguma coisa. Esse é um erro. Você deve colocar em prática agora qualquer coisa que você aprenda com o que você tem. O que você tem deve ser colocado em prática. Então vamos lá. Eu vou pegar um exemplo para você, algo simples que aconteceu nessa semana. Eu acabei de chegar de viagem de Santa Catarina, eu estava com a minha família em Santa Catarina. A minha esposa, por exemplo, era uma pessoa que tinha muitos medos. Que bom, né? Eu, como reprogramador mental, me casei com uma pessoa que tinha muitos medos. Ótimo, não foi por esse motivo que eu casei, foram por outros motivos. É uma pessoa maravilhosa, mas eu falei que formidável, vou poder praticar bastante. Mas chegamos em Santa Catarina e a minha esposa tinha lá uma montanha muito bonita, com várias rochas, onde as pessoas desciam para poder ter uma vista sobre o mar, uma vista do mar muito bonita. E nesse momento a minha esposa parou e falou: não vou descer. Eu tenho um pouquinho de medo. Aliás, eu tenho bastante medo de descer essa montanha. Tem várias pedras, eu posso cair, posso me machucar. Apesar de outras pessoas estarem descendo, apesar de ser perigoso sim, ela estava com bastante medo. Nesse momento eu disse para ela o seguinte: um trabalho de coach. Veja que interessante. Mas você não precisa ser coach para fazer isso. Basta ser humano. Eu falei para ela o seguinte: Daniela, para. Interrompi um padrão, um circuito fechado acontecendo na mente dela, que pode acontecer com frequência sem que ela perceba e que faria ela desistir daquilo. Ela queria ter uma experiência agradável, alcançar uma pedra que existia lá embaixo, perto do mar, para ela ter uma vista melhor, mas ela estava desistindo. Eu falei: Daniela, pare, observa, você gostaria de chegar lá? Ela: sim, mas eu tenho medo. Eu falei: ok. Observa onde você gostaria de chegar, o mais próximo possível. Ela falou: eu gostaria de chegar até aqui, a uns 3 metros de distância. Eu fiz uma pergunta simples, perceba como é simples. Eu falei: apenas imagine você ali, a 3 metros de distância. Como seria você ali, a 3 metros de distância? Como você se sentiria ali? É uma pergunta simples. Como você se sentiria ali, a 3 metros de distância? O objetivo final, aquela pedra da qual todas as pessoas tinham o objetivo de alcançar, o lugar mais bonito, a vista bonita, era distante, tinha ali uns 50 metros de distância. Mas eu peguei um objetivo próximo. Falei: imagina esses 3 metros aqui, pertinho. Você tem medo de chegar ali? Ela falou: tem um pouco. Eu posso escorregar, posso cair. Imagine como seria você chegar a esses 3 metros. Como você se sentiria? Eu mudei a maneira dela pensar. Ela falou: eu me sentiria bem.
que você ganharia com isso, atingindo esses 3 metros? Eu descobriria que eu sou bem mais capaz do que eu imagino. Foi o que ela me respondeu. Perceba que com uma pergunta simples que eu fiz, o que você sentiria se você conseguisse ir 3 metros além daqui de onde você está? O que você sentiria? Ela me respondeu o que ela sentiria. Eu me sentiria muito bem, eu me sentiria encorajada, eu me sentiria mais capaz. E aí eu disse para ela o seguinte: não precisa ser perigoso. Do seu jeito e da sua forma, bem tranquila. Vai descendo devagarinho, de um jeito que você se sinta bem. Ela respirou fundo e começou a descer devagarinho. Veio um rapazinho do lado dela e desceu, que já tinha habilidade, que já tinha descido antes. Eu falei: observa como ele faz, apenas observa. Ela observou e eu disse para ela um pressuposto da programação neurolinguística. Olha, se uma pessoa consegue fazer algo, qualquer outra pessoa consegue, desde que faça exatamente como a outra pessoa faz. Faça igual ele, um pouco mais devagar, mas faça igual. Ela observou, imagina você fazendo igual, e ela fez igual. E ela conseguiu, desceu 3 metros a mais. Aí ela diz: nossa, desci 3 metros, mas até ali eu não consigo. Repetiu uma crença limitadora. Vai acompanhando, tá acompanhando? E eu disse para ela: olha o que você fez, olha para cima. Você estava 3 metros ali, onde você disse primeiramente que não conseguia. Olha onde você está. Sinta como é você estar aqui, onde há 1 minuto atrás você disse que não conseguia, mas você está aqui. Como que é estar aqui, onde você achava que não conseguia, mas você está aqui? É bom, é gostoso. Então vamos lá, agradece estar aqui. Você já agradeceu? Ela falou: não. Então vamos lá, estica a mão para frente, para cá, faça assim você mesma. Isso. Muita gente, parece brincadeira, mas muita gente não agradece a ela própria. E fiz isso. Ela agradeceu a ela própria. Como é agradecer a você mesmo? Há quanto tempo você não agradece você mesmo? Pois ela agradeceu a ela mesma. É bom, não é, agradecer você mesma? Você agradece tanta gente. Você compra presente para mim, para suas filhas e para você. Então ela ficou um pouco mais emocionada, um pouco mais feliz. Legal, parabéns. Eu estou orgulhoso de você. E agora? Não precisa pensar até lá embaixo, naquela plataforma grande onde você gostaria de ver a vista linda. Mas que tal 3 metros um pouco mais longe, igual você fez agora? Escolhe um. Ali. 3 metros mais longe. E por conta própria ela falou: não, naquela pedra, 5 metros mais longe. 5 metros mais longe. Usando o mesmo método que você usou, o que você precisa fazer para chegar nesses 5 metros mais longe? Ela falou: eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz para chegar até aqui. Não precisa ser perigoso. Não precisa ser difícil. Que tal você experimentar? Aí ela falou para mim: eu vou imaginar eu me sentindo ali bem. Tudo bem? Eu falei: ótimo. E ela imaginou ela se sentindo bem 5 metros mais distante. E por conta própria, devagarinho, não precisou ser perigoso. Ela começou a descer bem devagar, no tempo dela, respeitando os passos dela. Bem tranquila, ela foi descendo um passo de cada vez. Cada um tem o seu passo, cada um tem o tamanho do seu passo, cada um tem o seu momento. Parou, respirou, tudo com muita tranquilidade. E dessa forma ela chegou aos 5 metros e depois ela repetiu esse procedimento. Chegou nos 10 metros, 15 metros, alguns passos subsequentes, um passo de cada vez. Quando ela se deu conta, bom, você já imagina o resto da história, né? Ela atingiu o objetivo maior e foi inundada por um sentimento de emoção bom, porque ela atingiu aquela plataforma que antes parecia ser tão distante. E aí, tiramos até uma foto, ela com o braço aberto, bem aberto. Essa foto. E é uma âncora agora. Toda vez que ela olhar para essa âncora, fiz até um exercício de hipnose nela. Pedi para ela nesse local fechar os olhos. Toda vez que ela olhar para essa foto, ela vai se lembrar que ela consegue qualquer coisa. Basta ela se permitir, no tempo dela, ter foco e concentração no objetivo dela. E não precisa ser difícil, não precisa ser perigoso. Basta ela ter um objetivo e ir em direção ao objetivo dela. Um passo de cada vez. Sem se permitir se distrair. Ir em direção ao seu objetivo, um passo de cada vez. Sem se permitir se distrair com as imagens mentais que são mentiras na nossa vida. Existe o mundo aqui fora, existe o mundo aqui dentro. Muitas vezes o mundo aqui dentro é uma pura mentira. Porque lá em cima, quando ela queria descer a montanha, ela estava imaginando coisas e essas imaginações, imagens em ações, eram mentiras. É parar e duvidar
dessas imagens que estão acontecendo apenas aqui dentro. Não era uma realidade aqui fora, era apenas imagens aqui dentro. Para e duvida do que está acontecendo aqui dentro. Com os pés no chão, com tranquilidade, um passo de cada vez, vai experimentando quem é você de verdade. Até que, quando você menos espera, você atinge o objetivo e você se pergunta: era disso que eu estava temendo? E você percebe que o lugar que você mais temia no mundo é o lugar mais maravilhoso. É uma espécie de surpresa. O local que você mais teme é o local mais maravilhoso. E ali ela ficou, ela sentou, ela meditou, ela curtiu, ela tirou fotos comigo, com as filhas. Se tornou uma experiência inesquecível. Ela vai estar velhinha e ela não vai esquecer na vida dela. Essa engasgada foi a emoção. Porque ao me lembrar eu me emociono, principalmente por ter feito parte da experiência da vida dela. Dizem que santo de casa não faz milagre, né? Mas nesse caso eu fui o santo e o milagre aconteceu. Eu sou marido dela e ajudei ela neste exercício. E não precisou de grandes técnicas de programação neurolinguística, nem de coach, nem de hipnose, não. Se você reparar, o que eu fiz? Eu fui apenas humano. Eu tive apenas paciência. Eu, Ricardo, fui apenas humano, tive apenas paciência de marido, de amigo, se você preferir, paciência, e fiz algumas perguntas, respeitando o espaço dela, respeitando o tempo dela. Nada de impor. Você tem que descer, você tem que ter coragem. Não. Pergunta simples. O que você sentiria se você descesse só mais um pouco? Experimenta mais um passo e perceba como você se sente. Teve momentos que eu disse para ela: você não precisa descer, você pode descer se você quiser. Experimentar como é gostoso superar esse desafio e perceber que este medo é uma mentira, ele existe apenas aqui dentro. Sente os seus pés no chão e sente a segurança que você ganha com os pés no chão. Desce mais um pouquinho, experimente se você quiser, com muito respeito, com muito carinho, com muito amor. Quando chegou lá no objetivo principal, ela ficou muito, muito, muito grata. E o interessante, eu sei que esse vídeo ficou longo já, né? Dizem que as pessoas não gostam de vídeos longos, mas esse vale a pena porque tem um aprendizado aí embutido. Quando você aprende algo igual minha esposa aprendeu, não é apenas descer o morro, não é apenas chegar naquela plataforma e ver a vista. O cérebro aprende e ele repete em vários contextos na vida. Isso que é o bacana. No dia seguinte, existia uma outra situação que a minha esposa tinha dificuldades. E aí eu cheguei na minha esposa e disse para ela: amor, faz tal coisa. E pedi para ela fazer tal coisa, esperando que ela fosse dar uma vacilada ou ter uma pequena dúvida. Para o meu espanto e para minha surpresa, ela se levantou e efetuou tal comportamento. Não apenas para minha surpresa, para a surpresa de toda a família que estava ali presente no momento. E eu falei: uau! E depois que ela efetuou tal comportamento, eu perguntei: você pensou para fazer o que você fez? Ela falou: não, eu me senti à vontade e fiz. Depois eu estranhei. Isso prova que quando você muda um comportamento em uma situação, igual ela fez descendo a montanha, isso atinge o seu inconsciente, isso afeta o seu inconsciente, afeta o seu comportamento de forma positiva e muda o seu comportamento em todos os contextos da sua vida. O que eu quero dizer é que quando alguém perde o medo de alguma coisa, ela acaba modificando esse aspecto, perdendo medo, não apenas naquela coisa, mas em várias questões da vida, ainda que essa pessoa não perceba. Por exemplo, se eu perco o medo que eu tinha de cachorro, eu acabo perdendo o medo que eu tinha de dirigir, o medo que eu tinha de falar em público. Esse medo é diminuído, esse medo ele é alterado. Então eu tenho grandes ganhos na minha vida, a qualidade da minha vida aumenta. Entende o que eu digo? Então eu quero deixar claro nesse vídeo para você o quanto vale a pena, ainda que você não seja um coach, ainda que você não seja um programador mental, um especialista em PNL, não precisa. Um hipnólogo clínico, não precisa. Fique calmo, seja humano. É com todo carinho que eu deixo essa dica para você, tá bom? Use o que você tem, seja humano, tá legal? Espero que você tenha gostado. Essa é a dica de hoje desse vídeo do seu amigo Ricardo Reis e apenas humano. Um grande abraço e fique muito bem.